sendo muito difícil para mim. Tem dia e noite que eu paro para pensar, eu pergunto a Deus, entendeu? O que eu estava pensando naquele momento. E eu pensava que, sei lá, naquele momento eu não pensei nem em mim, nem na minha filha que eu estava esperando dentro de mim. Sinto falta de poder estar na rua, ter minha liberdade de poder sair, comprar o enxoval da minha filha. Nunca pensei que ia passar por um fato desse, me encontrar presa num lugar desse. Hoje no Brasil há cerca de 37 mil mulheres encarceradas, sendo que só no Distrito Federal são 685. Dessas, 25 estão grávidas, dividindo um espaço físico com mais 26 detentas e seus filhos, num total de 77 pessoas em um local que deveria abrigar 25. É nesse espaço que essas grávidas geram seus filhos em condições subhumanas. Para Maria Helena Diniz, o embrião, ou nascituro, tem resguardados normativamente, desde a concepção, os seus direitos, porque a partir dela passa a ter existência, vida orgânica, biológica própria, independente de sua mãe. Se as normas o protegem, é porque tem personalidade jurídica. No Brasil, a teoria bipartiu-se em natalista e concepcionista. Bom, o direito brasileiro reconhece que a personalidade ela se inicia com o nascimento. Então, tecnicamente, o sujeito de direitos ele só passa a existir com o nascimento. Apesar disso, a tradição do direito brasileiro reconhece que o nascituro, apesar de ainda não ser um sujeito de direitos com personalidade jurídica, ele já possui algumas projeções antecipadas da futura personalidade jurídica que está em processo de gestação. Então, sim, é possível nós pensarmos em instrumentos de proteção ao nascituro enquanto instrumentos de proteção a um futuro ser humano que está em processo de gestação. A gente passa a discutir também a importância da teoria concepcionista, a importância da teoria natalista, uma vez que há uma grande concentração de disputa doutrinária e jurisprudencial em relação a essas teorias, que de um lado, teoria natalista, sob o meu ponto de vista, tenta restringir a aplicação dos direitos ou a aquisição da personalidade àqueles que já nasceram com vida. Por outro lado, a teoria concepcionista busca abranger os direitos e a aquisição da personalidade àqueles que ainda não nasceram. A partir da dignidade da pessoa humana, a gente parte para analisar os direitos fundamentais que estão lá resguardados na Constituição. E esses direitos fundamentais, caso sejam violados, deve então ser possibilitado ao indivíduo que ele busque uma medida para resguardar a efetividade desse direito. E a partir dessa concepção, a doutrina trabalha o que seriam as garantias constitucionais. Garantias são aqueles remédios previstos, principalmente na Constituição, que fazem com que os direitos fundamentais não sejam violados, ou se violados, sejam restabelecidos. Um exemplo prático desses remédios constitucionais é a figura do habeas corpus. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 68, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. E a partir dessa concepção, a doutrina trabalha o que seriam as garantias constitucionais. Garantias são aqueles remédios previstos, principalmente na Constituição, que fazem com que os direitos fundamentais não sejam violados, ou se violados, sejam restabelecidos. Um exemplo prático desses remédios constitucionais é a figura do habeas corpus, também conhecida como remédio heróico. Veja a nomenclatura que a jurisprudência e a doutrina atribuem a ele. Remédio heróico que vai restabelecer sua liberdade, vai evitar com que sua liberdade seja cerceada por uma atividade, ainda que seja do Estado, atividade essa que pode sim ser ilegítima em diversas vezes. Das crianças, da relação materno-infantil nos cárceres,
O que a gente entende é que há um fosso entre a legislação e a prática. Por essas posições, eu acredito que a prisão não pode ser resposta para os problemas sociais, né? Então, a prisão domiciliar deveria. Já há alguns habeas corpus, algumas jurisprudências que têm incentivado isso como uma questão pela falta de estrutura dos estabelecimentos, né? Segundo Chaves Camargo, toda pessoa humana, pelo simples fato de existir, independentemente de sua situação social, traz na sua superioridade racional a dignidade de todo ser. Tudo junto, criança com grávida, e o pior é o banho de sol, porque as presas da sentenciada brigam muito lá e a polícia atira e as crianças estão no meio, as grávidas estão no meio, entendeu? Eles atiram lá de cima. Bate-fum que eles falam que é lá. Aí você tem que ficar sentada no chão, pelada, tá entendendo? Grávida, pelada, no sol quente. Você fica mais de 4 horas para eles poderem entrar na cela e revistar a cela. Se o Estado não tem como assegurar a dignidade humana das mães, que aí eu já não estou mais falando do direito da mulher só, ou do direito de cada pessoa, do direito da mulher que carrega uma gestação. Eu estou falando também do direito da criança, que é assegurado em legislação própria. Nós temos aqui no Brasil, a doutrina da proteção integral, que atinge crianças e adolescentes desde que elas estão no útero. É violação por quê? Porque esses espaços institucionais não estão apropriados para receber as mulheres e seus filhos. As regras prisionais são iguais, então, para as mesmas pessoas. Então, não há, em geral, uma diferenciação, um olhar específico para a garantia de direitos dessas pessoas. Se a gente defende o princípio da dignidade da pessoa humana, então a gente defende que tem que haver especificidades nesse campo. A gente luta muito para isso. Luta, briga, para que não generalize tudo e que gestante, criança, entre na mesma lógica prisional, na mesma regra prisional. Então, acho que isso é uma grande dificuldade que acontece em nível nacional. Então, precisaria haver, algumas práticas acontecem nesse sentido, de assegurar as especificidades. Acho que isso, para mim, é o grande passo, e aí não só botar a lógica prisional, mas botar a lógica das necessidades. E aí entra alimentação, banho de sol diferenciado, né, necessidades de convivência específicas, de visita específica. Infelizmente, em relação às penitenciárias femininas, a situação, apesar de eventualmente não ser tão dramática quanto é nas penitenciárias masculinas, mas na mesma linha não cumpre os requisitos da Lei de Execuções Penais. E, portanto, quando nós imaginamos que mulheres gestantes estão sendo mantidas encarceradas da mesma forma, em celas com superpopulação, nem sempre tendo uma alimentação adequada às suas necessidades nutricionais de gestante, sem muitas vezes a iluminação e a aeração adequada, sem ter banho de sol. Isso tudo significa que essas mulheres gestantes estão sofrendo uma ilegalidade porque não está sendo cumprida a Lei de Execuções Penais e que, além da violação dos direitos humanos de todos os presos e dessa mulher presa também, eu tenho uma outra complicação muito séria nesses casos, que é o fato de um ser humano em processo de formação estar sendo submetido a condições desumanas ou degradantes. Eu acho que eu não comi, os dias que eu fiquei presa, eu não comi nenhuma comida lá, nenhuma mesmo. Só o arroz que eu pegava e lavava ele e levava para melhorar na cantina. Deixa muito a desejar, né? O espaço é subdimensionado, a questão de falta de estímulos, a questão de ter um local próprio só para eles do banho de sol. Então, assim, não fornece. É verdade, todos aqueles partes, o banho de sol é feito com as demais internas, a visita é, né, no mesmo pátio. Então, assim, tem algumas regalias a mais, mas não é a mesma condição. Não é o ideal, né? Vamos só colocar longe disso. Mas não tem uma lógica de política específica para isso, hein? 2 portões separam o presídio feminino da única ala para mães com bebês de colo. Elas ficam isoladas das mais de 600 presas da colmeia. O espaço é pequeno, mas não há superlotação. As 20 mulheres da ala se dividem em 12 quartos como este, geralmente com 2 berços e um beliche. É aqui que todas cuidam dos bebês até os 6 meses de vida. Não, na ala tem, quando está muito lotado na ala, fica criança deitada com mãe grávida no chão, no colchão, na medina mesmo.
tipo na grade, na lateral da grade. Como é que é a ala? É um corredor grande, 6 quartos de cada lado, né? Sem portas, inclusive, e uma sala na frente que a gente chama de um espaço reservado para elas verem televisão, e um banheiro que também atende a todas. Inclusive, a ala que as grávidas ficam é muito longe da torre. Muito longe, até que chegue lá a gente gritando. O parto foi feito no chão pelas agentes penitenciárias que improvisaram para que a pequena Esther viesse ao mundo. A mãe deitou em cima de um saco de lixo. Tá respirando direitinho. Tá chorando. As agentes contaram que não deu tempo de levar a mãe até o hospital. O parto terminou bem, mas a Associação dos Agentes Penitenciários reclama que há outras 18 mulheres grávidas na colmeia e não há nenhum médico, enfermeiro e nem mesmo enfermaria. Aí você tem que ir pro hospital, não pode ir. Remédio lá nunca tem. Nunca tem, a família não pode levar. Quer dizer, então você morre de dor. Você morre de dor lá, eles não estão nem aí. A saúde das internas aqui, elas têm muito mais acesso à saúde do que a população em geral. Então é muito comum nós recebermos aqui mulheres grávidas, às vezes até no 8º mês de gestação, que nunca passou por uma consulta de pré-natal. O médico lá tem os dias que ele vai da semana e fica um SAMU lá. Só que nunca tem a viatura para o SAMU. Quando o SAMU vai atender, a pessoa já morreu de passar mal. Já vi mãe perder filho lá dentro, já vi mãe ganhando neném lá dentro. Para levar a criança para vacinar não tem, para a grávida vacinar não tem. O útero é ferido todos os dias nos presídios femininos, porque você tem uma agressão de gênero, não tem espaço para que você possa exercer a sua identidade de gênero dentro do próprio presídio. Quando falta absorvente, assim, tem presídios no Brasil que ao invés de fornecer calcinhas, se fornece cuecas, não é? Caso desse a liberdade a uma genitora que está submetida ao cárcere, todas as presas iriam engravidar para que elas fossem para a rua. Mas essa é uma posição que deve, pelo menos no meu ponto de vista, ser relativizada dentro do meio acadêmico. No meio acadêmico, nós temos que pensar na proteção ao nascituro, na dignidade do nascituro. Se começarem a soltar as mulheres porque elas estão grávidas, a gente vai ter uma superpopulação de grávidas, isso no Brasil inteiro. Essa minoria hoje está sofrendo todo tipo de violência no presídio. As mães têm ouvido de que se quisessem a liberdade não teriam cometido crime. Como se essa responsabilidade pudesse ser levada ao nascituro. Como se o nascituro já nascesse condenado. É isso tudo que a gente tem que observar. Não temos, portanto, que ter uma visão restritiva, uma visão pequena de tudo que se coloca à nossa frente, uma visão extremamente positivista, de simplesmente aplicar a letra da lei de forma fria ao caso concreto, a quem está submetido ao cárcere. Concepção de Estado que desumaniza. Ela desumaniza as pessoas que estão em restrição de liberdade. E a desumanização é o pior caminho para a reintegração harmoniosa à sociedade. O Poder Judiciário também merece crítica, porque exatamente por isso, porque o Judiciário muitas vezes não se distancia da posição do senso comum. O Judiciário vem aplicando aquela postura de encarceramento, entende que o encarceramento é a única salvação. Há posturas que são expressadas por alguns magistrados em suas decisões, e eu não tenho receio de dizer isso aqui, está sendo gravado, não tenho receio de dizer que são posturas extremamente covardes, que magistrados que muitas vezes não leem o que é escrito em petições, não leem mesmo, ou se leem, simplesmente desprezam o que está escrito. A defesa tem buscado analisar todos os pontos, muitas vezes o magistrado vem com a sua pré-decisão, uma decisão pré-elaborada e aplica no caso concreto. E coloca no seguinte sentido: se eu tiver errado, que recorra e o tribunal modifica. Se eu tiver errado, que entre com habeas corpus. O problema é que muitas vezes no habeas corpus vai acontecer a mesma coisa. Vou dizer aqui que não são todos os magistrados, obviamente, é uma minoria.
Mas é uma minoria que faz a diferença na vida dessa minoria. Faz a diferença na vida das mulheres que estão encarceradas. Se for pré-natal, é uma vez por mês. Mas se você sentir dor, você tem que escrever num papel e entregar na mão da chefe de pátio. Aí quando tiver vaga lá, eles mandam te chamar. Então todo dia chega gente no Corró. Então tem dias que tem 52, já chegou a ter 60 presas. Só que as grávidas ficam junto com as outras alas e a sentenciada, não é junto com as provisórias. As grávidas e as crianças puxam banho de sol com todas. É tipo mais ou menos umas 800 presas. Aí você tem que ficar junto com aqueles moradores de rua cheios de piolho. As crianças pequenas tudo cheio de piolho. Eu peguei piolho lá. Aí o governo dá um remédio de piolho lá. Para você pegar esse remédio, tem que fazer um requerimento. Demora não sei quantos dias. Um inferno lá mesmo, na verdade. Lá não é de Deus mesmo. Só porque lá você tem que ficar de cabeça baixa e de mão para trás. Eu fiquei com a mão assim, que minha barriga estava doendo aqui em cima. Aí eu botei assim na hora de subir. Subida de pátio, que é subir parcela depois do banho de sol. Aí um agente foi e me botou para ficar no isolamento. Aí eu passei mal, foi quando eu perdi sangue e fui para o hospital. Que eu fui pedir pro meu médico aqui do Gama de alto risco me dar um papel para advogado entrar com pedido. Porque se fosse médico particular, não adiantava, tinha que ser do governo. Aí eu pedi, ele foi e fez um papel, ela fez o pedido para o juiz. Que eu estava falando que estava perdendo sangue e ele falou que eu estava me cortando e inventando. E com base nisso, eu me recordo de um caso concreto que aconteceu, onde uma detenta se localizava na Colmeia, presídio feminino aqui do Distrito Federal, e ela entrou grávida, mas não era uma gravidez ainda aparente, era uma gravidez no início, e ela recorreu aos agentes penitenciários, afirmando que estava sentindo fortes dores e precisava de atendimento médico. E o que aconteceu nesse caso concreto? Os agentes utilizaram as seguintes palavras com ela. Abre aspas. Deixa de frescura. Fecha aspas. E o que isso ensejou? Ela simplesmente perdeu o filho. Ela perdeu o filho em razão dessa conduta, dessa omissão estatal que negou a ela o atendimento. Ou seja, a questão é muito mais grave do que a gente imagina. É uma questão que não pode ser desprezada como vem sendo desprezada atualmente. Há uma invisibilidade desse tema. É uma discussão que abrange a proteção integral da criança, que deve ser estendida, no meu ponto de vista, para o nascituro. A condição da gestação, da maternidade, ela é uma condição que desenvolve muitos sentimentos que são essencialmente humanos. E a partir do momento que ele tem esse direito à personalidade garantida, ele tem o direito à liberdade. Ele tem o direito a se desenvolver de forma plena, com saúde, sem interferência de sistema prisional, sem a interferência de agentes públicos que acabam restringindo o direito de sua genitora e, obviamente, atinge aquele nascituro. Gabriela foi presa grávida por tráfico após tentar entrar na Papuda com drogas. O pior erro da minha vida. Sinto que ela está pagando por uma coisa que ela não fez. O habeas corpus deve ser impetrado em face de um nascituro, sim, e que indiretamente vai ocasionar na soltura de sua genitora. Obviamente, pensando em primeiro caso, no nascituro. Então isso o presídio deveria sentir e perceber, e deveria trabalhar isso. Essa coisa da maternagem, muitas vezes ela é trabalhada no sentido inverso, no sentido de provocar um sofrimento. O nascituro merece a nossa atenção, merece a atenção da sociedade, merece a atenção do Poder Judiciário e de todos que estão à sua volta. Porque ele é o futuro que vai sair do presídio, um futuro que já nasce encarcerado.